E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Hoje a gente vai abordar alguns aspectos de implementação e principalmente do que foi corresolvido lá daqueles cenários que eu cortei o Leandro no último vídeo da nossa querida LGPD. Antes de começar, antes de apresentar, eu quero falar que esse é um programa muito especial porque o filho do Simão já nasceu, está entre nós, ele está um pouquinho cansado, mas o Chico já está no mundo, então eu queria dar um programa de homenagem para esse menino que vai ser com certeza um sucesso. E aí, Simão, tudo certo com você? Tudo certo, João. Muito obrigado pelo carinho aí, de você também, Leandro. A gente sempre junto aí, fico muito feliz. E nosso Chico, como é que tá? Só crescendo, só saúde, tá tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. E aí, Leandro, tudo certo? Como é que você tá? Fala, João. Fala, Simão. E aí, pessoal, tudo bem? Viva o Chico! Que bom saber que tá tudo bem. Que bom, então. Pessoal, seguinte, no último vídeo a gente fez aquele corte lá dos cenários da LGPD e antes a gente entrar, porque eu sei que você quer saber sobre a implementação, já deixa seu like aqui, saiba que a gente vai fazer de tudo para te ajudar nesse momento de transição da LGPD. Leandro, eu gostaria de te pedir um favor. Como que ficou aquela história dos 3 cenários, né? E como é que tá a lei agora? Ela foi aprovada? O que a gente tem que seguir agora da LGPD? Então, João, a gente tinha comentado sobre aqueles 3 cenários, né? E muita gente foi pega de surpresa, né? Porque não imaginava que ia acontecer um dos, na minha opinião, um dos piores cenários, que é a vigência imediata da LGPD, né? Ainda mais nesse estado de pandemia. Mas, como a gente tinha comentado lá sobre esses 3 cenários, foi o seguinte: existia uma medida provisória, que era a medida provisória 959, que ela falava sobre o adiamento do prazo da LGPD, no caso de direitos, obrigações, princípios, né, requisitos, para maio do ano que vem. E aí a lei foi segmentada em 3 partes, né, e essa parte especificamente ela seria jogada para maio. Só que ela foi para a Câmara, estava sendo apreciada pela Câmara, a Câmara entendeu que seria uma boa oportunidade de mudar a data, esse seria um cenário, de mudar a data para 31 de dezembro. O outro cenário seria manter a data, só que a Câmara já estava entendendo que colocaria para 31 de dezembro. E o terceiro cenário foi o que aconteceu, que é, ao meu ver, uma espécie de caos, né? Porque a lei, no prazo original dela, era para ela vigorar no dia 14 de agosto. E eles estavam discutindo a medida provisória já no dia 20 e pouco, 24, 25. Então, quando foi para o Senado entendeu que aquela matéria já tinha sido apreciada, essa questão do prazo da LGPD, e simplesmente tirou o artigo da medida provisória. Então, não tem mais o que fazer. A lei, a medida provisória, ela vai para a sanção do presidente, sanção ou veto, né, com os demais artigos que tinha nela, que falava até sobre procedimentos de benefício emergencial. Mas, de qualquer maneira, não dá para mudar mais isso. Então, a lei ela já começa a vigorar. A LGPD começa a vigorar. Na verdade, parte dela já começa a vigorar agora, porque uma já estava vigorando desde 2018, que foi sobre a criação dos dados, e a outra parte sobre sanção e punições, que a gente pode falar mais para frente, ela vai começar a vigorar a partir de agosto do ano que vem. Então, tipo assim, tá vendo que foi bom te cortar pra gente não ficar na expectativa de não ter o caos? Então, já que a gente tá no caos, eu vou até aproveitar fazer um serviço aqui, né? Que o Simão é o cara dos dados. Então, ele vai ter essa preocupação de como ele vai tratar isso e você é o especialista nessa lei. Então, a gente vai fazer praticamente uma reunião do Tangerino ao vivo para todo mundo aqui participar. Provavelmente, a gente vai ter algumas dificuldades nesse início de implementação. Então, a gente vai tentar ajudar vocês, pessoal. Qualquer dúvida, vocês mandem para a gente, tá? Mas a gente vai separar em 3 aspectos como que vai ser feita essa implementação com as novas medidas da LGPD. Então, Simão, você fica à vontade, aproveita para adiantar seu trabalho, você pergunta para o Leandro as principais dúvidas. E, Leandro, eu acredito que, como qualquer trabalho, qualquer projeto que a gente tem que fazer uma nova implementação, o primeiro passo é a gente fazer algumas identificações de gaps. O que a gente precisa utilizar, né, e se preparar para começar a pôr a mão na prática mesmo, né? O que você sugere, tipo assim, de uma dica para o pessoal nessa verificação, nessa apuração desses gaps?
Então, João, essa questão dos gaps na empresa, e como a lei ela é muito abrangente e a gente não tem autoridade nacional para ditar, né, colocar umas balizas aí para a gente caminhar dentro delas, então isso tem que envolver a empresa inteira, né? Você tem que chegar nos setores, verificar como é que são os dados, quais são os dados recolhidos, por que são recolhidos, o que acontece com aqueles dados, ou seja, fazer um mapeamento geral, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto tecnológico, né? Porque você envolve contratos, enfim, tanto internamente quanto externamente. Então, nessa primeira etapa, você tem que sim avaliar o que está acontecendo com a sua empresa e avaliar os dados que ali circulam. Agora, só que eu sei que o Simão tá lá se coçando para perguntar, porque ele tá cheio de dúvida pro dia a dia dele. Ele realmente vai usar o Leandro como uma consultoria. Mas, para todo mundo entender, existe uma diferença entre dados. Existem dados sensíveis e dados de identificação, né? Ou que podem definir que é você. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de dados, é tudo. É CPF, RG, conta bancária. Mas eu vou fazer uma analogia bem simples. Quando você abriu o seu Facebook pela primeira vez, quando o Facebook pede para você informar o seu e-mail, isso é um dado identificatório, vai te identificar. Não é sensível. Mas agora, se ele te perguntar a sua cor, ou a sua raça, sua religião, isso são dados sensíveis que você está informando para a plataforma. Deu para entender, né? Mas é todos os dados. Agora, Leandro, se prepara que o Simão até mexeu ali, tá coçando mesmo. Pode perguntar, Simão, o que você está precisando para a gente falar sobre esses gaps? Então, Leandro, a primeira pergunta é a seguinte. A gente sabe, então, que agora vai ter essa coleta de dados e tudo mais, e é muito importante saber o que é feito com esses dados. Então, eu quero entender o seguinte, a questão do recolhimento dos dados não existe problema algum. O mais importante é realmente você saber qual caminho esses dados vão estar percorrendo, né? Enquanto estiver ali dentro da sua solução, do seu produto, e saber também informar para o usuário, para o proprietário dos dados, quando for requerido, não é isso? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, a LGPD, né, por ela ser tão ampla, eu vou até repetir mais isso, cria essa preocupação para as pessoas de, olha, eu não posso recolher o dado, olha, sabe, todo um cuidado. Na verdade, não. Na verdade, agora a relação ela fica muito mais clara. Então, você tem que ter um motivo para recolher aquele dado, você tem que saber o que você faz com aquele dado. É importante você poder ter essa noção, ter essas informações para você passar isso para o titular do dado. Então, você tem que saber o quanto ele circula, quando ele acaba, enfim, e fornecer as informações para o titular. O que a gente tem hoje com a LGPD é melhoria de informação do que se fazer com dado e prestar essa informação para o titular. Entendi. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, Tangerina é uma empresa que a gente trabalha com registro de ponto e a gente tem as informações de todos os usuários finais, que é a pessoa que realmente vai lá e bate o ponto, o empregado. Essas informações, caso solicitadas, a gente só pode estar liberando elas realmente para o proprietário, que seria o colaborador, o empregador, que seria o contratante, e para algum caso de verificação legal, como o MTE, que faz auditorias, esse tipo de situação. Seria só nesses 3 casos mesmos, né? Que na nossa realidade a gente poderia estar disponibilizando esses dados. Então, Simão, cada empresa tem a sua realidade. No caso do Tangerino, esses podem ser os principais motivos, sim. Né? A lei ela determina requisitos, né, para que você possa recolher um determinado dado, seja ele sensível, seja ele um dado normal, comum, né? Mas no caso do Tangerino, essa parte específica, a princípio eu posso falar que sim, o empregador ele vai ter acesso àqueles dados, porque realmente ele precisa para poder controlar a jornada de trabalho do empregado. O empregado também, porque o dado é dele também, e também porque há uma relação de contrato, enfim, isso é um dos requisitos também. E, ao mesmo tempo, para o governo, né, e aí na figura do ministério que cuida dessa parte de trabalho, para que ele tenha acesso e possa regular essa relação. Mas nada impede que outras pessoas sejam envolvidas nisso. Mas, como eu estou frisando bem, que isso seja muito claro, que isso seja informado para o titular do dado de uma maneira muito clara, né, e que haja um fundamento para você fazer isso. Então, pessoal, o Leandro tá falando muitas palavras que estão me assustando, tipo caos, sanção, dados sensíveis. Então, lá no início do Talks, ele comentou pra gente sobre estar tendo algumas sanções, né, nessa lei.
Aí a pergunta que não quer calar, fica aí, porque a gente vai falar depois dessa resposta sobre a implementação na prática, o que você vai fazer no seu dia a dia para se preparar para essa lei. Mas antes disso, Leandro, a gente sempre fica preocupado com multas, né? Se você não usar o cinto de segurança, vai pagar uma multa. Se você não enviar o E-Social, você recebe uma multa. A LGPD, nesse momento, traz alguma multa para a empresa que não fizer, alguma penalização? Isso já está existindo? Então, João, o que muita gente está falando também é que só passou a vigorar a parte de direitos, obrigações, princípios, né, requisitos da lei. A parte de sanção não é para agora, a parte de sanção é só para agosto do ano que vem. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a LGPD ela vem agora vigorando com esses direitos e obrigações, não vem a parte de sanções, ou seja, as sanções específicas dela não estão vigorando de fato, que é, por exemplo, punição com 2% do faturamento, que pode chegar a 50 milhões, ou então suspensão das atividades da empresa, são sanções gravíssimas, mas nada impede que ela seja usada como fundamento para um descumprimento de obrigação. Então, por exemplo, o titular do dado te pede uma informação, né? Antes da vigência dessa parte da LGPD de obrigações, isso poderia ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí não teria um prazo específico, então seria regido por ali. E as punições também seriam por ali. Agora, o consumidor, nesse mesmo exemplo, ele pode pedir as informações e pela LGPD você tem um prazo específico, tanto para a prestação de informações que podem ser dadas ali imediatamente, quanto um prazo para poder dar informações mais complexas. Então, baseado nesse tempo que a LGPD dá, esse consumidor ele pode entrar com uma ação ou pedindo, tanto judicial quanto na parte administrativa, pedindo que seja cumprida aquela obrigação. Então, ainda que a sanção a parte de sanção não esteja prevista, não esteja em vigor ainda, outras leis podem fundamentar eventuais sanções para essa empresa. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a como a gente vai colocar isso na prática, né? Como a gente vai implementar a LGPD. Lembrando que a gente vai falar assim de alguns tópicos hoje, né? Mas se vocês quiserem se interessarem no assunto, quiserem que a gente faça mais vídeos sobre isso, é só vocês mandarem pra gente, tá? Mas pra gente começar, Leandro, para colocar na prática, agora eu cansei de lei. Eu quero saber o que eu tenho que fazer na minha empresa para me iniciar essa implementação da LGPD. E eu tenho certeza que o Simão vai te perguntar alguma coisa depois que você der esse toque pra gente. Diz aí, quais são os primeiros passos que a gente tem que tomar cuidado? Olha só, a gente pode separar em 3 etapas, tá? Não tem como eu falar tudo aqui num vídeo, mas eu posso falar, olha, você tem que fazer um mapeamento junto com todos os setores da empresa, saber o que está acontecendo, isso seria uma primeira etapa, assessment, você pode chamar dessa forma. Você reúne todo mundo, organiza as informações de uma maneira clara para que todos na empresa possam ver, verifica os gaps das seguranças que você tem, falta de equipamento, falta de informação para o próprio colaborador, para os gestores, enfim. Então, essa seria a primeira etapa. Numa segunda etapa, a partir que você identificou esses gaps de segurança, você começar a investir em adoção de medidas, né? Então, você compra equipamentos, você aluga software de segurança, enfim, implementa políticas de segurança na própria empresa, com os colaboradores, com os gestores. Então, implanta essa cultura de proteção de dados na empresa baseado nos gaps que você achou. E no terceiro ponto é a prática. Você vai enfim, na segunda parte eu não falei, mas você nomeia uma pessoa um encarregado, né, como chama a lei, ou DPO, né, Data Protection Officer, que vai cuidar desse gerenciamento dentro da empresa, ou seja, ligar todo mundo. E na terceira etapa, você colocar isso na prática. Então, esse DPO ele vai gerenciar a empresa, ele vai poder ligar ao governo, vai fazer essa ligação entre governo, empresa e ali dentro da empresa entre os setores para poder gerenciar e também monitorar essa segurança dentro da própria empresa. Entendi, Leandro. Vamos começar então, né? Esclarecer minhas dúvidas aqui. Primeira coisa, a gente tem essa questão que você falou de criar essa política, criar isso. Pelo que eu entendi, é muito importante a gente, então, nesse segundo passo, capacitar todo mundo, entender, compreender, né, com toda a empresa, quais são as saídas de todos os dados e qual que é o armazenamento de todos os dados, tudo que a gente retém e a forma como a gente retém.
em cima disso, criar o que nem você mesmo disse, né, políticas de segurança de dados, de privacidade de dados. E o mais importante, então, dentro disso, é a capacitação e a estruturação da equipe como um todo, para a gente estar preparado para passar essa informação para frente e também para gerir, né, todo esse processo que vai ser novo para todo mundo. Sim, é um procedimento, assim, até para todo mundo entender que está ouvindo a gente, é um procedimento, para você fazer essa implementação, você demora um certo tempo, né? Tem uns que falam que que pode chegar a 9 meses, outros falam que são 6 meses, enfim. Na verdade, são meses, são muitos meses, né? Então, você implementar uma cultura não é algo fácil. E, ao mesmo tempo, você tem que ter muita fiscalização e acompanhar de perto tudo que está acontecendo. Então, por isso, quando eu falo que envolve todos os setores, envolve todos os setores. Todo mundo tem que se dedicar a essa nova cultura. E, assim, mais uma vez, como a lei é muito abrangente, o pessoal vai contando, né, quantas vezes eu já falei isso. Mas, como uma lei realmente muito abrangente, a gente tem que se resguardar o máximo possível, porque se vier alguma punição, pelo menos a autoridade que está observando o caso, ele vai falar assim, não, mas pelo menos ele fez isso, mas pelo menos ele fez aquilo, né? Então, isso vai servir de atenuante ali mais para frente, e aí, na verdade, você pode sair com uma mera advertência, ou você pode sair com uma multa pesadíssima, dependendo do seu grau de empenho. Entendeu? Então é muito importante todo mundo estar envolvido nisso. Para mim, eu acho que nessa segunda etapa era mais isso mesmo, ficou bem claro, consegui entender. Essa questão da cultura, pessoal, a gente tem que saber que a gente vive numa constante mudança. Então, por exemplo, o que o meu pai trabalhava e não é o que eu faço, o que o pai do meu pai fazia não é da mesma forma. Então a gente continua numa constante evolução. A LGPD nada mais é do que uma proteção, é uma fiscalização, né, de uma nova realidade que a gente está tendo, de acordo com a tecnologia, né, com esses dados cada hora chegando rápido, mensagem o tempo todo, né, o WhatsApp eu nem comento. Então, a gente tem que estar preparado que a nossa empresa vai passar por uma alteração de cultura, e isso não é de um dia para o outro. Então, a gente tem muita tentativa e erro, mas a gente tem que ficar atento a seguir as orientações e também evitar a multa, porque ninguém gosta de pagar a multa. Uma coisa muito parecida foi quando o E-Social surgiu, todo mundo muito preocupado e tal, meu Deus, a gente não vai dar conta, e hoje é uma rotina normal. Então a gente vai cada vez mais se capacitando e ficando tranquilo. É só você pegar a história dos telefones. Você lembra que ele era grandão, ficou pequeno, agora ele é touch? Então, isso nada mais é do que uma adaptação. Lembrando que para qualquer dúvida a gente vai estar aqui à disposição de vocês. A gente vai manter mais esse assunto de LGPD. Qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente abordar um tema específico, continuar no passo a passo para você implementar aí na sua empresa, colocar boas práticas, adoções, dicas, né? Que a gente está aqui para bater esse papo. E eu agradeço muito. Não se esqueça de deixar seu like, curtir nosso vídeo, né? Se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e principalmente esse último Talks que a gente está finalizando agora, eu vou dar de homenagem de novo para o nosso Chicão. Vou despedir do Chicão e vou deixar o Simão e o Leandro se despedirem, beleza? Até no próximo programa. Espero todos vocês e com mais novidades sobre o Chico. Então tá jóia, João. Muito obrigado de novo. Agradecer a participação de todo mundo, continuar aí nessa pegada que a gente vai evoluindo sobre esse assunto, né, em si, que muita gente fala dele, mas isso que a gente fez aqui hoje eu vi em poucos lugares, que é realmente implementar, seguir em frente, como deixar sua empresa dentro desse cenário que acabou de surgir. Então é isso mesmo e até mais, gente. Pessoal, eu queria agradecer também a audiência de vocês, agradecer ao Simão, ao João Paulo. E fiquem atentos, leiam bastante, converse com a gente está aqui ávido também, querendo ouvir vocês sobre esse tema que está repercutindo tanto. E outros temas também que a gente vai trazer e que vocês podem sugerir também, então deixa lá no comentário, qualquer dúvida, enfim. E só queria dizer também, viva Chicão! Viva Chicão! Então valeu, pessoal, até o próximo. Tchau, tchau. Um abraço!